E eu já convido os irmãos que vão ficar no templo a abrir a palavra do Senhor em Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. E eu convido você que está aqui no templo, você que nos acompanha em casa pela internet, a manter esse texto aberto enquanto há exposição da palavra do Senhor. Livro do profeta Jonas, capítulo 4. O tema do sermão dessa noite é Deus, nosso grande professor. Nós vamos ver que o Deus soberano, Ele é um grande pedagogo também, um grande professor. Jonas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isto o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Santo Deus, muito obrigado. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos nessa casa de oração. Sabemos que em muitos outros lugares do mundo, cristãos salvos como nós, não têm esse lugar propício para adoração, esse lugar gostoso, onde nós podemos ler a Bíblia tranquilamente. Pelo contrário, irmãos, esses irmãos estão passando, ó Deus, por grandes dificuldades. Para cultuar o Senhor tem que se esconder. E nós temos esse grande privilégio. Nós queremos te louvar por isso e queremos colocar a vida desses irmãos diante do Senhor também. Que o Senhor tenha misericórdia da vida deles e que o Senhor fortaleça a fé deles, para que mesmo em condições, ó Deus, desfavoráveis, eles continuem firmes na fé em Cristo Jesus. E eu quero, ó Deus, fazer coro com a oração que o meu irmão Michel já fez nessa noite. Que o Senhor fale ao coração do teu povo. Que o Senhor use, ó Pai, esse trecho das Escrituras Sagradas para a alimentação espiritual do teu povo que está aqui, daqueles que nos acompanham pela internet também. Fala ao coração do teu povo, ilumine a nossa mente e o nosso coração com o teu Santo Espírito, para que saiamos de fato edificados pelo Senhor. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora à noite nós vamos terminar a nossa caminhada no livro de Jonas. E eu tenho destacado que o livro de Jonas é um dos 66 livros que compõem as Escrituras Sagradas. Ele é um dos livros que fazem parte dessa revelação especial de Deus. Ou seja, o personagem principal desse livro não é o grande peixe, que é citado 4 vezes. Também não é a grande cidade de Nínive, que é citada 8 vezes. Também não é o profeta Jonas, que é citado 18 vezes. Mas o personagem principal desse livro é o Deus Criador de todas as coisas, que é citado 36 vezes no livro de Jonas. E esse Deus Todo-Poderoso, que é o personagem principal desse livro, ele havia dado uma ordem, uma missão a Jonas. Está lá no capítulo 1, verso 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então a ordem do Senhor é objetiva, ela é clara. E a ordem é a seguinte: Jonas, vá à cidade de Nínive e prega contra ela. Porque a sua maldade, a sua malícia, o seu pecado subiu até mim. Essa era a ordem do Senhor. Mas Jonas desobedeceu ao Senhor. Jonas capítulo 1, verso 3 diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença
para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então, ao invés dele ir a Nínive, cumprir a sua missão, pregar contra a cidade de Nínive por conta do seu pecado, ele tentou fugir de Deus, pegando um navio com destino a Tarsis. E é interessante notar que Tarsis era o lugar mais longe que um navio poderia levar a Jonas. E além disso, era o extremo oposto, né? Tarsis ficava numa direção e Nínive ficava no extremo oposto da cidade. Tarsis ficava no extremo oposto da cidade de Nínive. Então ele está tentando fugir do Senhor. Mas é impossível, como nós já temos visto, né, nessa série, fugir de Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E esse Deus Todo-Poderoso, ele então encurrala o profeta rebelde. No capítulo 1, nós vemos que o Senhor, ele manda um vento que, atrás de Jonas, esse vento forma uma grande tempestade, e o navio em que Jonas estava tentando fugir de Deus, estava a ponto de naufragar. E isso aconteceu porque as forças da natureza estão a serviço do nosso Deus. Ele governa todas as coisas. Em seguida, ainda no capítulo 1, nós vimos que os marinheiros experientes, vendo aquela tempestade e dizendo, não, essa tempestade não é algo natural, é algo sobrenatural. Então eles lançam sorte e a sorte recai em Jonas. Por quê? Porque Deus governa tudo, inclusive o lançar de sortes. E por fim, Jonas então é lançado no mar. Mas não era o fim do profeta rebelde, porque Deus havia preparado um peixe para engolir Jonas. Lá no capítulo 1, versículo 17, a palavra do Senhor diz, deparou o Senhor um grande peixe. Veja que esse peixe não está lá por um acaso. O Senhor está agindo. O texto diz, deparou o Senhor um grande peixe, com um objetivo, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E no capítulo 1 nós aprendemos uma lição a respeito de Deus. Deus governa todas as coisas. O nosso Deus governa todas as coisas. Nós vimos isso quando ele lança o vento para formar a tempestade, quando ele governa o lançar de sortes e quando ele prepara esse peixe, então, que era instrumento nas tuas mãos. Isso é o que nós vimos no capítulo 1. No capítulo 2, nós vemos que esse Deus que governa todas as coisas, que é o grande administrador de todo o universo, ele ouve a nossa oração. E ele responde a nossa oração. Veja o que diz o capítulo 2, verso 2. Você pode acompanhar no telão se você quiser. A palavra do Senhor diz assim, na minha angústia, olha o testemunho de Jonas. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste. O Deus de Jonas, o meu Deus, o seu Deus, o Deus que nós adoramos nessa igreja, Ele ouve e responde às nossas orações. Jonas experimentou isso de dentro da barriga de um peixe, no seio do oceano. Deus ouviu a sua oração. No capítulo 3, que nós estudamos hoje pela manhã, nós aprendemos que o Deus que governa todas as coisas, como nós vimos no capítulo 1, o Deus que ouve e responde a nossa oração, como nós vimos no capítulo 2,
Ele também perdoa os nossos pecados. E nós vimos isso em 2 momentos no capítulo 3. Primeiro, quando ele perdoa Jonas. E nós vimos que ele perdoou Jonas como? Ele recebeu novamente a missão da parte do Senhor. E nós vimos que Deus perdoa os nossos pecados num segundo momento, quando Deus, ele viu o arrependimento, então, de Nínive, e ele, então, suspende o seu juízo. Ele perdoa aquele povo de Nínive. E agora, irmãos, nós vamos aprender mais uma lição do personagem principal desse texto. Nós já vimos que ele governa todas as coisas no capítulo 1. Nós já vimos que ele ouve e responde às nossas orações no capítulo 2. Nós vimos que ele perdoa os nossos pecados no capítulo 3. E hoje, como eu já disse, nós vamos ver que esse Deus também é um grande professor. Ele é um grande pedagogo. Acompanhe aí na sua Bíblia, Jonas capítulo 4, verso 1, e mantenha esse texto aberto. A palavra de Deus diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O texto diz, irmãos, que algo desgostou a Jonas. Algo deixou Jonas descontente. Algo desagradou a Jonas e Jonas ficou irado, diz o texto. E a palavra ira, né, no original hebraico, significa quente. Ou seja, Jonas ficou fervendo de raiva. Ele estava furioso, quente, fervendo de raiva. E sabe o que tinha deixado Jonas tão desestabilizado, tão irado, tão bravo? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para com a cidade de Nínive fez com que o profeta de Deus ficasse extremamente irado. É interessante isso, né, irmãos? O texto lá nós vimos que Deus viu a conversão daquele povo, Deus viu a mudança de postura do povo de Nínive, o arrependimento daquele povo. E Deus, então, misericordioso, suspendeu o seu juízo. E isso deixou Jonas extremamente irado. Jonas ficou irado porque a sua pregação foi um sucesso. As pessoas que ouviram o seu sermão reconheceram que eram pecadoras. Essas pessoas se humilharam na presença do Senhor. As pessoas que ouviram a sua pregação começaram a clamar a misericórdia de Deus, se derramaram na presença do Senhor, se vestiram de pano de saco. E elas abandonaram o pecado. Vou abrir um parênteses aqui. Eu também sou um pregador. E todas as vezes que eu prego, assim como eu acabei de fazer agora, eu peço que a minha pregação, por meio do Espírito Santo do Senhor, transforme vidas. Leve as pessoas à mudança de vida, a arrependimento. Eu acabei de orar isso aqui, Senhor, ilumina a nossa mente e o nosso coração. Ah, como eu queria que isso acontecesse na minha igreja. Ah, como eu queria que isso acontecesse em Dayatuba, que Deus de fato tocasse no coração das pessoas, que a minha pregação, que é vinculada pela internet, alcançasse as almas e que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, fossem transformados por Deus. Ah, como eu queria que isso acontecesse com a minha nação. Bendita a nação que teme ao Senhor. Como eu gostaria que o Brasil temesse ao Senhor.
Essa é a minha oração em todas as minhas pregações. Que as pessoas mudem de vida, sejam transformadas. E isso aconteceu com Jonas. E isso deixou ele furioso. Isso deixou Jonas irado. Veja o que ele diz no versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia, veja o conhecimento que ele tem, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e te arrependes do mal. Essa, irmãos, é a segunda vez que Jonas ora nesse livro. A primeira vez ele orou por si mesmo. Ele estava dentro da barriga de um peixe. E agora ele ora novamente, mas para reclamar com Deus. Eu estou irado. Eu estou fervendo de raiva. Eu sabia, Senhor, que o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, Deus perdoador. Eu sabia disso. Por isso que eu fugi. Ao invés dele se alegrar pela misericórdia de Deus, dele se alegrar de Deus ter usado a sua mensagem para a conversão daquele povo, ele ficou fervendo de raiva. Engraçado que, quando Deus o salvou, ele louvou o Senhor. Mas quando Deus salva o povo de Nínive, ele se ira. Ele confessa isso. O versículo 2 diz: Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Ele queria, irmãos, que Nínive fosse destruída. Jonas odiava Nínive. Jonas odiava o povo de Nínive. E isso porque Nínive era a capital da Assíria. O grande império da época que estava expandindo os seus domínios. E ele tinha medo, então, que a Assíria dominasse o seu povo, Israel. E é por isso que ele está fervendo de raiva. E olha que ponto Jonas chegou, verso 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Percebe como ele não tinha medo de morrer em Nínive? Ele não tem medo de morrer. Ele tem medo da misericórdia do Senhor. E ele fica tão irado, tão triste, que ele pede aqui a morte. Ele orou a Deus pedindo a morte. Tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Agora veja a resposta do Senhor no versículo 4. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Jonas, pensa um pouco. Faz sentido o que você está dizendo? E Deus aqui, o nosso grande professor, o grande pedagogo, a partir de agora ele vai começar a ensinar Jonas. E ele começa fazendo uma pergunta: é razoável isso que você está pedindo? Agora veja o versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ignora a pergunta de Deus.
Ele vira as costas e sai andando da cidade. E ele busca um local fora da cidade. Ele prepara um lugar, ele se assenta e fica esperando. Veja a paciência de Deus, irmãos. Você acha que você é paciente com seu filho birrento? Veja a paciência do Senhor. Ele sai da cidade, ele não responde à pergunta de Deus. Ele sai da cidade, ele senta e fica observando. O verso 6 diz o seguinte: então fez o Senhor Deus nascer uma planta. Olha o nosso professor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Irmãos, veja o professor trabalhando. Quem está agindo aqui é o Senhor. Deus é o sujeito aqui da ação. O texto diz: fez o Senhor Deus nascer uma planta. O mesmo Deus soberano que enviou o vento lá no capítulo 1, que enviou o grande peixe no capítulo 1, agora, irmãos, faz nascer de maneira sobrenatural uma planta que serviu de abrigo para Jonas. E essa planta, ela tinha um objetivo, né? Fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Olha só, objetivo, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Essa planta não nasceu ali por um acaso. Assim como o peixe não estava ali por um acaso. Ela nasceu com um propósito, proteger Jonas, e porque Deus tinha planos para essa planta. Ele iria usar essa planta para trazer uma grande lição a Jonas e uma grande lição a Eliana, ao Daniel, a Neide, a mim e a todos nós. Jonas ficou extremamente contente, diz o texto, né? Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, diz o texto. Mas veja o versículo 7. Veja o sujeito da ação. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. A alegria de Jonas não durou muito tempo. Porque no dia seguinte, logo pela manhã, um verme apareceu. E assim como o peixe não estava lá por um acaso, assim como a planta não nasceu lá por um acaso, o verme também não estava lá por um acaso. Deus fez com que esse verme aparecesse. E esse verme, diz o texto, feriu a planta. E a planta secou. Veja o verso 8 agora. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento caudaloso. Quem mandou? Deus. O professor está trabalhando. O pedagogo está trabalhando. Ele faz nascer a planta. Ele manda o verme. E agora ele manda um vento caudaloso. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pedia para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Mais uma vez, nós vemos Deus agindo aqui, né? Deus manda a planta, manda o verme,
manda o peixe. E a planta aqui morreu. Mas isso não bastou. Deus também mandou um vento caudaloso. E o que é um vento caudaloso? É muito parecido com Indaiatuba. É um vento quente que, em vez de refrescar, ele esquenta ainda mais. É quando nós falamos, nossa, hoje está abafado, né? É o ventinho caudaloso. O Senhor, além de matar a planta, que tanto tinha alegrado o coração de Jonas, agora lhe dá um soprinho. E o texto diz que o sol estava batendo na cabeça de Jonas e ele estava a ponto de desmaiar, de desfalecer. E olha o profeta Jonas, olha a maturidade do grande profeta de Deus aqui. Melhor me é morrer do que viver. Pela segunda vez nesse texto, nesse capítulo, Jonas pede a morte. O verso 9 diz, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, olha a ira, olha a rebeldia, irmãos. É razoável a minha ira até a morte. Ela é razoável até a morte. O Senhor não tem razão, é eu que tenho razão. Eu estou fervendo. Duas vezes ele pede a morte. Primeiro, quando Deus usa de misericórdia. E agora, quando Deus destrói uma planta. Ou seja, ele ficaria muito mais feliz que Deus destruísse uma nação toda, um povo todo, mais de 120 mil pessoas, e não destruísse uma planta. E Deus, ele chega para Jonas e diz, é razoável isso? Pensa o que você está pedindo. E quantas vezes nós não agimos assim, irmãos? Olha o que Jonas faz, ele vira, Deus faz a primeira pergunta lá para ele, ele vira as costas. Ele senta como um menino birrento, fica esperando Deus trabalhar, para ver se Deus ia destruir a cidade. Deus não destrói, ele fica irado. Melhor minha morte. E agora Deus vai criando toda uma situação para mostrar o quanto ele estava sendo insensato. Quantas vezes a gente não faz isso? É birrento. Eu não quero que o Senhor faça a sua vontade, eu quero que o Senhor faça a minha. Não me interessa o que está escrito na palavra de Deus. Interessa é o meu coração. É aquilo que eu quero. Deus fala isso, mas não importa, porque eu quero isso. E você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Na área de namoro, de casamento, de relacionamento no trabalho, na igreja. Não importa a vontade do Senhor. O Senhor quer salvar ali, eu quero destruir. O Senhor quer destruir aqui, eu quero salvar. Mas voltando aqui para o texto, o verso 10 e 11 diz, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É isso mesmo que você quer?
É isso mesmo que você está pedindo para mim? Você percebe o nosso professor atuando? Ele cria toda uma circunstância para ensinar o profeta rebelde, e o Juliano rebelde, e o Henrique rebelde, e o Oscar rebelde, e todos nós. Uma lição importantíssima. Irmãos, nós não sabemos qual foi a resposta de Jonas aqui. O texto encerra com a pergunta. Será que ele se arrependeu? Será que ele caiu em si? E mudou de comportamento? Será que ele não se arrependeu e continuou lá fervendo de raiva? Eu não sei. Talvez no céu a gente saiba. Mas o mais importante não é o que aconteceu com Jonas, o profeta rebelde. O mais importante é a resposta do Juliano, o pastor rebelde. Você, o rebelde. A palavra de Deus, por exemplo, é clara em mostrar, aqui em Atos, capítulo 4, verso 11, e não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por exemplo, nesse texto Deus é absolutamente claro. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe. A salvação ela está ligada a Cristo. Cristo não falou, eu sou um caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Sendo assim, Cristo não é politicamente correto. Porque ele é exclusivista. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele está abrindo mão, ele está dizendo, o budismo não salva, o catolicismo não salva, o espiritismo não salva, o presbiterianismo não salva, quem salva sou eu. O caminho sou eu. Não são as boas obras. Para uma pessoa ser salva do inferno, que é real, que existe, e que inclusive Cristo é o personagem bíblico que mais falou do inferno, para que eu seja absolvido no juízo final, seja salvo do inferno e receba a vida eterna, eu preciso crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não existe outro caminho. E a grande pergunta para mim e para você é, você concorda com isso? Você que está sentado aqui, aí em cima, você concorda com isso? Você concorda com Deus que não há salvação fora de Jesus? Essa é a primeira pergunta. Porque se você concorda, a sua esposa e o seu esposo que não conhece Jesus está caminhando para o inferno. O seu filho que não conhece a Jesus está caminhando para o inferno. O seu vizinho está caminhando para o inferno. E você sabe disso. Deus revelou isso para você. E Deus nos manda pregar o Evangelho. E aí eu caio na segunda pergunta. Se eu concordo com Deus, essa primeira pergunta, a segunda é, eu tenho compaixão dessas pessoas assim como Deus teve da cidade de Nínive? Ou eu não estou nem aí para elas? Ou a minha preocupação é de fazer parte da tribo? Estou vendo elas caminhando para o inferno e eu estou fazendo como Pilatos. Eu lavo minhas mãos. Porque quando essas pessoas não são confrontadas, quando elas não conhecem a Cristo, e quando eu não faço nada para elas conhecer a Cristo, é isso que eu estou fazendo.
Eu estou pecando contra Deus e eu não quero nem entrar nesse assunto agora, mas eu estou lavando as mãos. Eu estou quase que fazendo um coro. Destrói, Deus. Se depender da minha pregação, destrói. Ou da minha falta de pregação. Que é a terceira pergunta. Nós temos nos esforçado para que essas pessoas... É óbvio que quem vai fazer a obra é Deus. É Deus quem abre os corações. Está lá em Atos 16:14. Mas Deus vai usar o que para abrir o coração? A pregação sua. O testemunho seu. Eu tenho orado por essas pessoas. Eu tenho pregado para essas pessoas. Eu tenho testemunhado, que é a pregação com a vida para essas pessoas. E quarto, nós nos regozijamos, nos alegramos extremamente, assim como Jonas se alegrou quando nasceu a planta, nós nos alegramos dessa forma quando os pecadores se arrependem e creem no Salvador. Nós nos alegramos para isso. Porque quando eu me alegro, quando algo me alegra, por exemplo, uma feijoada me alegra muito. Né? Eu me esforço. No sábado, de sexta para sábado, por exemplo, era meia-noite, eu estava terminando minha feijoada, porque eu gosto de feijoada de um dia para o outro. Comer no outro dia. Eu me alegro. A salvação de um perdido não deveria me alegrar mais do que uma feijoada, por exemplo? O quanto eu me esforço para isso? Que nós possamos, ó Deus, irmãos, ouvir a voz de Deus. E não fugir da missão que Deus nos deu. E que Deus possa, mesmo com a nossa rebeldia, como a rebeldia de Jonas, alcançar pessoas. 120 mil pessoas vestiram panos de saco. Depois Deus destruiu a cidade de Nínive. 150 anos depois. Mas aquela geração foi salva porque Deus mandou o profeta rebelde lá. Que nós possamos fazer a diferença na nossa geração também, apesar da nossa rebeldia. Amém?